Nesse vídeo a gente tem uma equação bem simples para resolver. Mas, na verdade, o foco não vai ser a resolução, vai ser a quantidade de ideias e explicações que tem por trás disso. Muito bem, geralmente quando você tem esse tipo de equação, o que o professor ensina? Ele fala para você que você tem que multiplicar ambos os lados por menos 1, porque o x está acompanhado de um número negativo ou o coeficiente é negativo. Não está errado isso. Só que, quando a gente faz isso com o aluno, ele fica com um raciocínio muito limitado. E é bacana a gente expandir esse raciocínio. Então aqui a gente também pode resolver de forma direta. O famoso repete o x igual, repete o 8, e aí o menos 2 que está multiplicando, ele vai passar, o famoso passa para o outro lado dividindo. E aí 8 dividido por menos 2, não é difícil concluir que vai ser menos 4. Aí, o que acontece? Quando chega nesse tipo de caso, o aluno geralmente ele acaba achando que esse menos 2, quando você passa para o outro lado, ele vai trocar de sinal, Porque o aluno ele é ensinado dessa forma mais ou menos, que quando passa para o outro lado, troca de sinal, inverte a operação, enfim. Por quê? Porque na verdade o aluno nesse caso, ele não está aprendendo, ele é só um robô que está decorando, ele não sabe o que está acontecendo matematicamente. Então a gente pode explicar isso de uma forma bem simples, tá? Eu vou pegar aqui um outro exemplo, por exemplo, x mais 2 igual a 5. Como é que a gente resolve esse tipo de equação normalmente? Como é que o professor explica? Ele fala assim, o 2 está positivo, passa para o outro lado negativo, beleza? Só que aqui a gente consegue explicar mais, a gente consegue fazer o aluno realmente ver o que acontece matematicamente. A equação, na verdade, ela é uma igualdade. A equação a gente pode olhar para ela como se fosse uma balança. Lado esquerdo da balança, lado direito da balança. Se você retirar o mesmo número, a mesma quantia, dos dois lados da balança, ela continua equilibrada, ou seja, você não alterou a igualdade. É exatamente isso que a gente faz aqui, ó. Mostra para o aluno assim, ó. A gente pega esse x mais 2, repete, e aí esse mais 2 que está aqui eu vou retirar ele. Por que eu vou retirar ele? Para o x poder ficar sozinho. Então se eu tenho 2, eu vou retirar esse 2. Mas, para a minha balança ficar equilibrada, eu vou precisar retirar 2 também do outro lado. E aí o que acontece? Eu tenho 2, retiro 2, então aqui fica 0. 2 menos 2, 0, só sobra o x. E lá do outro lado, o que fica? 5 menos 2. Beleza? 5 menos 2, que vai dar 3, E aí a gente consegue mostrar para o nosso aluno o que na verdade está acontecendo aqui, tá? Uma outra coisa também interessante, que você pode colocar aqui, tirando a letra, mostrando uma coisa do tipo, você sabe que 1 mais 2, 1 mais 2 é igual a 3, não é mesmo? Então isso aqui é uma igualdade, Tirando a letra, isso aqui é uma igualdade. Se você retirar duas unidades dessa igualdade, uma do lado esquerdo e outra do lado direito, você vai permanecer com uma igualdade, Então, seja uma equação, seja uma igualdade que não tenha uma letra, mas seja uma igualdade verdadeira, Se você retirar o mesmo valor de ambos os lados, a igualdade vai permanecer. Então, se eu tirar 2 aqui, vai sobrar 1, E, logicamente, 3 menos 2 também vai dar 1, e aí a gente continua com uma igualdade verdadeira. Agora, para esse caso aqui, ou para esse exemplo, a gente vai ter que trabalhar com a multiplicação. Então a gente pode pegar um exemplo mais simples, do tipo 3x, vamos dizer, 3x igual a 12, 3x igual a 12. Então aqui a gente pode interpretar isso de várias formas, A gente pode contextualizar também para o aluno, mas vamos falar só matematicamente. Mais uma vez, eu tenho uma equação, tenho uma igualdade. Se você dividir essa igualdade, ambos os lados dessa igualdade pelo mesmo número, que não seja 0, qualquer número que eu divida essa igualdade em ambos os lados diferente de 0, a igualdade permanece a mesma. Então, como eu tenho 3 aqui,
Para que o x fique sozinho, eu posso chegar aqui, ó, e dividir por 3. Mas se eu divido por 3 desse lado, eu tenho que dividir por 3 do outro lado também. Isso é matemática, estou construindo matematicamente com o aluno, tá bom? E aí, ó, esse 3 com esse 3, ó, 3 dividido por 3 vai dar 1. Então é o famoso corte, né, a famosa simplificação. E aí vai sobrar o x aqui e do outro lado vai sobrar 12 dividido por 3, que daria 4. Moral da história, nesse caso aqui, era só para o aluno ficar sem nenhuma dúvida, você apresentar essa explicação e mostrar aqui para ele que a gente poderia dividir ambos os lados dessa igualdade pelo menos 2. E aí ele não teria nenhuma dúvida que esse menos 2 teria que, de fato, ser negativo. E aí tudo iria fluir bem. Show? Gostou? Metralha no like, segue e bombarde!